Hoje a gente vai dar a sequência do ciclo dos novos docentes do PPGEM, trajetórias e pesquisas, né? Que a gente vai conhecendo um pouco dos professores aí que chegaram esse ano, né? E aí, passando por eles, hoje a gente vai conversar um pouco com o professor Guilherme, ele que fez doutorado em Educação Matemática aqui na Unesp de Rio Claro, desenvolve pesquisas em duas temáticas, formação de professoras e professoras de matemática e aspectos sociopolíticos da educação matemática. E aí, as duas frentes, ele utiliza a perspectiva teórica da educação matemática crítica. Então, agora convido o professor Guilherme para estar conversando um pouco com a gente aí. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, Andréia, né, de estar aqui falando um pouco da minha trajetória. Eu pensei em falar um pouquinho da trajetória acadêmica para vocês entenderem como que o que eu faço hoje em termos de pesquisa em educação matemática, como que isso foi totalmente moldado pela trajetória que eu tive, tanto acadêmica quanto profissional, né? Então, o background que eu tenho tem conduzido o que eu estou fazendo no meu futuro, né? Preparei uma fala assim curta também, não quero, espero, né, que é curta, a gente programa para falar curta, que eu não quero também ficar falando, né, mas para a gente ter espaço, talvez, para abrir aí para conversas, né, perguntas e tudo mais, tá? Já tinha um pré-título, né, para esse momento, né, que a Andréia, eu, depois o Mazi e outros professores estão chegando agora no PPGEM. Eu pensei num título aí provisório, né, de como que eu vou falar das coisas que eu tenho feito, né, que resumisse num título, né? Eu pensei nesse aí, né, uma trajetória permeada pela educação matemática crítica, que é mais ou menos isso que aconteceu na minha vida, né? E quero contar um pouquinho dessa história aí com vocês, tá? Eu dividi basicamente em 4 momentos, né? Eu quero falar primeiro da trajetória acadêmica, depois a trajetória profissional. Quero falar um pouco de ensino, pesquisa, extensão e gestão que eu tenho desenvolvido. E eu quero falar dos interesses atuais de pesquisa. Tá? Bom, então, trajetória acadêmica, né? Eu trouxe aqui, tentei fazer aqui uma linha do tempo, né? E eu sempre gosto de comentar que eu fiz, antes de fazer graduação, fiz um curso técnico. Então, começou junto com o ensino médio e depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei 1 ano fazendo esse curso técnico e foi muito bom, né? Eu incentivo as pessoas, né, os adolescentes principalmente, que eu conheço, a antes de ingressar na faculdade direto do ensino médio, fazer um curso técnico, fazer um cursinho, porque você respira alguns ares, tem certeza ou não das coisas que você quer para a sua vida, né? E para mim, em particular, o técnico em informática foi muito bom, porque eu entrei nesse técnico em 2001, então lá no começo dos anos 2000, né, era um momento que a informática ia revolucionar o mundo, né? Então era o curso do momento, né? Era tudo que era relacionado à tecnologia. E eu entrei para fazer esse curso técnico, e para mim foi bom que eu tive a certeza que eu não queria seguir essa área, né? Embora eu tenha gostado muito e me ajudou muito depois na matemática, eu percebi que eu falei, poxa, eu acho que meu negócio é ensinar mesmo, porque lá no curso técnico ali eu tinha o quê? Sei lá quantos anos, 17? Eu vivia ajudando os colegas, ensinando mesmo, lógica de programação, a gente montava lá os programas, então a gente fazia o grupinho, ia discutir, era sempre eu que liderava e fazia. Aí os professores, inclusive, falavam, olha, seu perfil é de professor, né, e tal. Então foi muito bom nesse sentido. Aí eu fiz a licenciatura em matemática em 2002, eu fiz numa instituição na cidade de São João da Boa Vista, não sei se vocês conhecem aqui a região. É uma cidade que é São Paulo, mas é ali na divisa com Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. Se alguém já conhece, então eu fiz minha graduação lá e eu moro ali, numa cidade próxima a São João da Boa Vista, chama Aguaí. Está 1 hora aqui de Rio Claro, mais ou menos. Tá? Aí em 2007, eu ingresso aqui na Unesp para fazer uma especialização, que é a especialização em matemática universitária. Depois eu vou falar um pouquinho desse curso, que não existe mais. Em 2008, eu ingresso no mestrado em Educação Matemática. Em 2013, no doutorado. E durante o doutorado, eu fiz um sanduíche lá na Rutgers com o professor Arthur Paula, né, de onde o Jamal sabe bem, conhece bem, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Quem é jovem, né, que está entrando agora aí, nos anos 2000, um computador era desse jeito, ó.
para quem não sabe, tá? Aquele cara ali sou eu mexendo num computador. Então, era desse jeito aí o negócio que a gente mexia lá, né? É mentira, né, gente? Os anos 2000, o computador era esse negócio aqui, né? Era quando estava lançando os celulares, então acho que quem tem a minha idade chegou a ter esse Nokia, né? Que nem era Vivo, que chamava, era antes da Vivo, era um outro nome. Tinha CD, né? As câmeras digitais estavam começando, então era um momento muito louco, né? Era muito, muito bacana. A gente estava pirando quando você tirava uma foto, não precisava mais revelar, né? Então isso aqui era a interface dos programas que a gente tinha naquela época. Então, talvez se você for, que nem existe mais, né? Mas se você for numa locadora, se você for num comércio pequenininho, você vai ver que o sistema que eles usam, às vezes, tem essa interface aqui. Tem a cara do MS-DOS, né? Então, era nisso aqui que a gente mexia lá no curso técnico, fazer programas que tinham esse perfil. E eu sempre brinco, né? No ano 2001 ali, estavam inventando Java, estava começando a fazer a linguagem Java, né? Que, nossa, era uma coisa absurda, né? Eu já acho que o Java já até nem existe mais. Terminando aqui o curso técnico de 2000 e 2006, eu ingressei na licenciatura em matemática. E aqui começa já o meu contato com a educação matemática. O formato do meu curso, de novo, quem tem a minha idade, tem essa característica do curso de licenciatura. Era um curso no formato 3+1 camuflado. Então você tinha matemática. No meu caso, era matemática e física. E aí depois você tinha umas práticas de ensino perdidas lá no final do curso, né? Então, você vai construindo aquela ideia de que, é besteira essa parte pedagógica, nossa, é uma besteira, eu quero matemática, quero estudar matemática. Então, era assim, né? Hoje mudou bastante as diretrizes, né, curriculares, mas tem muito curso que ainda tem essa cara 3+1 escondida, né? E aí, mas no meu caso, começou, no primeiro ano da graduação em particular, com uma professora aqui da Unesp, a professora Miriam Godoy Penteado. Ela foi na semana acadêmica lá da minha instituição, foi fazer uma palestra e tudo mais. E nesse período aqui, 2002, ela estava desenvolvendo bastante pesquisa relacionada a tecnologias. E eu fiquei assim, admirado de saber tantas coisas legais que poderiam ser feitas usando as tecnologias, pensando em questões de ensino de matemática. E aí fazia relação com o técnico, poxa, que legal e tal. E nessa palestra que a professora Miriam foi, ela trouxe alguns exemplos do que eles estavam fazendo, mas um exemplo bem legal foi esse aqui, que eu inclusive uso. Hoje, aqui na Unesp, não, né, mas eu fui professor da disciplina de tecnologias no ensino por muito tempo. E eu sempre uso esse exemplo que a professora Miriam trouxe naquela palestra. Ela basicamente era assim, era um problema que ela perguntava, olha, quantas dobras a gente consegue fazer numa folha de papel até que esse papel, né, a distância formada por essas dobras, cubra a distância entre a Terra e a Lua. Então, quantas dobras são necessárias numa folha de papel para a distância da dobra cobrir a distância da Terra até a Lua? Só que ela não falou a resposta. Ela trouxe o problema, ela falou assim, olha, os alunos usam o Excel para explorar. E aí esse negócio ficou, né, na minha cabeça. Poxa, quantas, né? Estava acabando de chegar, primeiro ano. E eu tinha um grupinho de amigos lá, acabou a palestra, a gente foi lá no laboratório de informática, eu tinha um bom conhecimento de Excel, né, na época, começamos a usar o Excel e tentar resolver esse problema. E aí a gente consegue descobrir lá que com 37 dobras no papel, você cobria a distância da Terra até a Lua. Formava uma funçãozinha exponencial, né? Sem saber, vocês vão ver daqui a pouco, nesse momento eu aceitei o convite para aquilo que a gente chama de cenários para investigação. Então a professora Miriam propôs um cenário para investigação lá na palestra, eu aceitei o convite e fui me engajar nesse cenário para investigação, né? E foi muito interessante. Então aqui eu comecei a entender o que era educação matemática, né? E, evidentemente eu gostei muito da área envolvendo as tecnologias digitais. Eu tinha um professor lá que ele fez a pós-graduação dele aqui, e aí eu comecei a me aproximar desse professor. Esse professor ele usava muitas tecnologias na aula, Maple, na época era o Cabri, e eu fui me inteirando nessas coisas e comecei a gostar, né? Aí, ainda na graduação, eu entendi o que era um cenário para investigação, eu fui ler um texto do professor Olisco Vismose, do início dos anos 2000, e aí eu comecei a
gostar dessa coisa de tecnologias e ensino de matemática. Então, basicamente, foi isso a minha graduação. Em 2007, logo que eu me formei, aqui na Unesp tinha uma especialização que chamava Especialização em Matemática Universitária. Era uma pós-lato sensu. Essa pós-lato sensu, ela teve 2 turmas e a terceira turma virou o mestrado profissional que tem até hoje. O mestrado profissional em Matemática Universitária. E eu fui da segunda turma. E para mim foi espetacular essa especialização. Eu fui orientado pela professora Suzy Ney Marconato, ela já até aposentou. E eu tive, assim, além de desenvolver uma bagagem matemática bem interessante, eu pude vivenciar a universidade, porque é totalmente diferente a Unesp da onde eu estudei. Eu estudei numa licenciatura noturno, era uma cidade diferente da minha, então você pegava o ônibus e ia para essa universidade, tinha as aulas e voltava para sua casa. Durante o dia eu trabalhava, então eu nunca tinha tido esse negócio de passar um dia inteiro na biblioteca estudando, essas coisas eu nunca tinha tido. Eu fui ter aqui na especialização, né? E também foi interessante porque eu consegui aprofundar mais nas coisas que eu gostava de tecnologia. Então tem, né, um software que chama Maple, e na época eu fiquei expert em Maple. Então aí eu estudei sistema dinâmicos discreto caótico e tudo baseado no Maple, assim, foi uma coisa sensacional. Então eu guardo com muito carinho essa especialização aqui que eu fiz nesse ano. Aí, em 2008, eu ingresso aqui no programa. Tive, assim, né, para mim foi uma honra, né, ter sido orientado pela professora Mira Godoy Penteado. Quer dizer, ela começou lá no primeiro ano, né, assim, mexeu lá, né, na minha vontade de seguir a área, e eu consegui, né, passar aqui no processo seletivo e ter ela como minha orientadora. Evidentemente, meu projeto relacionou tecnologias no ensino, cenários para investigação, só que aí eu comecei a descobrir uma outra coisa que eu comecei a gostar bastante, que foi o trabalho com formação inicial e continuada de professores. Só aqui no mestrado eu comecei a mexer algumas coisinhas. Eu também comecei a trabalhar com extensão universitária. Vocês vão ver daqui a pouco a extensão universitária, ela molda a minha vida, né? Ela totalmente, a pesquisa que eu faço está atrelada à extensão, né? E foi quando eu comecei a frequentar o grupo EPURA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática Inclusiva. Então, ali eu aprendi muito sobre inclusão, né? Naquele momento, 2008, estavam muitos estudos sobre inclusão de estudantes com deficiência na escola, como que a gente pensa em atividades para estudantes cegos e videntes, possam se engajar juntos. Começou aqui no âmbito desse grupo, então foi muito bom, né? Meu trabalho, basicamente, trabalhou com formação inicial. A ideia foi, através de um grupo de estudos, como que futuros professores de matemática eles se engajam na criação de cenários para investigação, usando tecnologias. Então, foi um pouquinho isso que eu mexi no mestrado. Aí, em 2013, eu retorno, ingresso aqui no doutorado. Fiz doutorado com o professor Olis Kovismose. Então, quer dizer, é outra coisa fantástica que aconteceu na minha vida. Então, eu tenho um pai e uma mãe acadêmicos que, assim, quem já trabalhou com eles em algum momento da vida pode me ajudar. É sensacional trabalhar com essas pessoas. Eu aprendi demais e eu aprendo ainda porque eu continuo desenvolvendo atividades com eles. Porém, no doutorado, eu mudei um pouquinho a perspectiva. Ao invés de trabalhar com formação de professores, eu continuo com a educação matemática crítica como sustento das coisas que eu fazia, mas eu comecei a olhar para outras coisas, como equidade, justiça e injustiça social, como que essas coisas relacionavam com a educação matemática. Eu fui especificamente, né, em 2013, 2012 foi aprovada a lei de cotas no Brasil. Então, estava um momento que estava fervilhando as discussões sobre as políticas afirmativas. Cota é justo, é injusto, vai baixar o nível da universidade, matemática é difícil, imagina para um cotista. Esses discursos pairavam a universidade. Então, eu quis investigar, né, qual que seria o papel da educação matemática frente às políticas de ações afirmativas. E esse foi o tema central da minha pesquisa de doutorado. Em 2017, eu recebi a menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese. Fiquei muito, muito feliz, muito honrado com isso. Aí que eu trouxe algumas fotos, ó, aqui foi recebendo lá o prêmio, aqui essa foto é bem recente, e essa foto aqui é do grupo, né, do professor Ori lá no MES, agora, que aconteceu em São Paulo, né.
Nesse período também eu continuei meu engajamento na extensão. Só que aqui eu entrei dentro de um projeto que não sei se vocês conheceram, o professor Luciano Lima, da UEG de Goiás. Ele era aluno da Miriam e ele pesquisava como que a educação matemática pode se relacionar com o trabalho com o público idoso. Como que isso pode acontecer? E dentro do projeto Conversas Matemáticas com Pessoas Idosas, eu fiquei durante praticamente todo o meu doutorado com o Luciano e a gente fez um monte de coisa aqui na Unesp, né? E, inclusive virou a tese de doutorado dele depois, né? Acho que eu tenho uma foto aqui com o Luciano, não sei se está dando para vocês verem esse aqui, ó. E aí, 2015 e 2016, eu consegui, né, esse doutorado lá na Rutgers. Trabalhei com o professor Arthur, foi fantástico esse período. Quem está no doutorado, eu incentivo fortemente, vá fazer um sanduíche. Eu não sei inglês, dá um jeito e vai, né? Porque acho que assim, meu crescimento foi muito, muito importante. Nesse período, eu conheci o presidente Barack Obama, conheci ele, fiquei a 1 quilômetro de distância dele. Ele foi lá visitar a universidade, né? Eu quero conhecer o Obama, que jeito que você chega perto, né? Eu consegui ver ele lá de longe, assim, né? E eu fiz bastante amizade, né? E particularmente foi lá que eu conheci o conceito de microagressões raciais, que é quando eu volto para o Brasil, eu desenvolvo, eu tento entender melhor esse conceito, que é um conceito uma ideia de racismo muito bem entendida pelos americanos, mas que aqui no Brasil, evidentemente, pelas características que o racismo tem lá e que o racismo tem aqui, que são diferentes, aqui as microagressões raciais funcionam de maneiras diferentes. Algumas coisas são parecidas, né? Microagressões, assim, em resumo, são agressões que ocorrem em nível micro. Existe, por exemplo, as macroagressões, que é uma coisa mais estrutural. Por exemplo, não tem nenhum negro no STF hoje no Brasil. Isso é uma macroagressão, né? Câmara dos Deputados que tem 15% de pessoas negras. É um racismo macro, uma macroagressão. As microagressões é um tipo de racismo violento, mas que ele acontece no contexto micro. Então, são nas relações interpessoais. Então, é aquele momento na sala de aula com as piadas racistas, é aquele momento na sala de aula que o professor dá mais atenção para um aluno branco do que para um aluno negro, é aquele momento que, dentro do grupo de trabalho, as opiniões do aluno negro não são levadas em conta. Então, essas microagressões não são pequenas agressões, são agressões num contexto micro. Tá? Então, foi aqui que eu conheci esse conceito e eu trouxe para o âmbito da minha pesquisa. Tá? Então, do ponto de vista acadêmico, gente, se você quer falar com o Guilherme ele foi moldado, né, com formação de professores e professoras, com educação matemática para a justiça social, e, mais no final, começando a entender a relação entre raça e racismo na educação matemática. Tá? Tudo isso é moldado na perspectiva da educação matemática crítica. E essas coisas, né, relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, a minha trajetória acadêmica me ajudou a ter esse cenário bem claro na minha vida. Bom, e a trajetória profissional? Porque não só a acadêmica molda a nossa vida. A profissional também molda a nossa vida. Então, eu trouxe aqui em paralelo o que aconteceu, né, enquanto acontecia essas coisas acadêmicas, como que foi a minha vida profissional. Né. Logo que eu me formei, que eu ingressei aqui nessa especialização que eu contei, eu passei num concurso para ser professor de educação básica. Foi na prefeitura de Jaguariúna. Jaguariúna é onde tem o rodeio, você já deve ter ouvido falar, é perto de Campinas, né? Sim, lugar muito bom, trabalhei lá por 1 ano, foi a porta de entrada para as práticas de sala de aula. Aí você vê, aí eu via que as coisas na graduação que eu falava, gente, eu não dava atenção para a aula de prática de ensino, eu estou me lascando aqui agora, que eu não sei o que fazer, etc., né? Várias situações. Então, eu comecei aqui a usar muito a ideia de cenários para investigação nas aulas, e isso foi incorporando na minha prática. E aí foi rodando, né? Eu fui professor do Estado também, trabalhei na cidade de Mogi Guaçu, professor na prefeitura de Mogi Guaçu, tudo isso junto com o mestrado, eu não afastei, eu continuei trabalhando e fui fazendo após. Em 2010 eu ingressei no ensino superior, numa faculdade municipal e numa faculdade estadual, aqui em São Paulo tem a FATEC, não sei se vocês conhecem, então foi muito bom trabalhar lá também. E em 2002 eu ingressei na Universidade Federal de Alfenas, então
Estou chegando aqui na Unesp em 2023, mas eu tenho 11 anos de Universidade Federal. Então já tenho uma bagagem que eu construí lá, que eu estou tentando trazer para cá. E foi graças a esse movimento aqui que eu consegui tirar uma licença para fazer o doutorado integral, que foi sensacional, né? Nunca tinha estudado sem trabalhar. Eu consegui afastar, fiz o primeiro ano estando em Alfenas e fazendo disciplina aqui, foi um caos, né? E depois, os próximos 3 anos, eu consegui me afastar. Então, e aí, em 2023, cheguei aqui, né, na Unesp. Então, tem todo esse negócio aqui. Eu trouxe algumas fotos. Ó. Aqui é uma escola que eu comecei no estado, aqui era uma escola municipal. É que tá ruim de ver, né? Aqui foram 2 greves que teve em 2008, que não sei quem era professor do estado na época. Se você quiser pagar. E eu fui nesse vucu-vucu aqui, ó. Tinha acabado de entrar no estado, greve, tô dentro, né? Tô na greve. E a gente foi para lá, né? E eu lembro que eu tomei borrachada de polícia, aquela cavalaria de... Na época não tinha como filmar, cavalaria jogava o cavalo na gente. Aí você via aquelas tiazonas correndo e a polícia... Não, gente, um caos, tomando cacetada, bomba de... Era assim que o governo tratava os professores. Porque aqui era o José Serra, o governador, e ele deu 1% de aumento. Ele teve a coragem de dar 1%, virou um caos. Digita no Google lá, greve professores Estado 2008. Aqui é a Avenida Paulista. Foi um caos. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, foi numa greve. Né? Aí, de 2012 a 2023, eu fui docente da Universidade Federal de Alfenas. Uma universidade pequena, comparada com a Unesp, né? A Unifal é maior que o campus de Rio Claro, com certeza. Mas ela não é maior que a Unesp como um todo, né? Ela entra anualmente 1.200 estudantes. Eu fui beneficiado pelo Reúne. Não sei se vocês sabem, o Reúne foi um programa do governo federal. Começou lá no primeiro mandato do presidente Lula, que ele expandiu a oferta de vagas nas universidades federais. A Unifal, em 2003, ela tinha 3 cursos. Então, às vezes, vocês conhecem farmacêutico, dentista e enfermeiro, que era referente. O curso de odonto tem mais de 100 anos lá, para vocês terem ideia. Né? E aí, de 2003 para frente, abriu, né? Criaram-se curso e tudo mais, licenciatura, virou aquela confusão. E hoje tem 34 cursos, são 4 campi. Né? Então, cresceu muito graças a esse programa. E nesse período na Unifal, né, tirando evidentemente os 3 anos que eu fiquei de licença, eu fiz ensino, extensão, gestão e pesquisa. Eu fiz as 4 coisas. Né? Então, rapidinho aqui contar um pouquinho para vocês. Né? Em termos de ensino, eu era docente do curso de matemática, embora às vezes dava algumas... Às vezes estava de saco cheio com os alunos de matemática, vou lá dar aula na química. Aí dava uma disciplina de cálculo, alguma coisa assim, mas depois voltava. Então, eu trabalhava basicamente na licenciatura, eram as disciplinas de educação matemática, tecnologias, prática de ensino, estágio, porque eram 2 só de educação matemática e 12 de matemática, num curso de licenciatura. Como, né? Então, sobrecarregava eu e a Rejane bastante. Nesse curso, fui orientador do PIBID, orientei vários TCC, que tem TCC lá nessa licenciatura, aqui na Unesp eu vi que não tem, então foi bem legal. Na extensão, eu desenvolvi, desde que eu voltei do doutorado, 2 projetos. Evidentemente, um relacionado com formação continuada de professores e professoras, várias pesquisas que eu orientei foram no âmbito desse projeto, e um no âmbito da Universidade Aberta à Terceira Idade, que a gente chamava de conversas matemáticas. Evidentemente, eu me inspirei no projeto daqui e desenvolvi lá. Né? Ele continua sendo desenvolvido, esse projeto, pela minha colega professora Rejane. Esse projeto ele recebeu um prêmio em 2019, pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Foi a medalha professora Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, foi lá em Cuiabá, acho que foi o último grande evento antes da pandemia, na educação matemática brasileira, e foi muito legal. Então, todo esse período, ensino, extensão, tudo acontecendo. Né? Em termos de gestão, trabalhei em diversos colegiados, que o pessoal que está fazendo doutorado acha, eu vou lá para a universidade e vou só fazer pesquisa. Não se engane, né? Você vai trabalhar mais administrativamente do que em pesquisa. Eu tenho muito prazer em falar que eu fui presidente do núcleo da licenciatura, que foi um núcleo formado lá na Unifal, envolvendo todas as licenciaturas. Eu presidi por 1 ano. O ano que eu presidi,
tudo na base da quebra de pau, né? Não tem nada sem briga. A gente conseguiu incorporar as disciplinas de estágio na prática do professor, porque antes não era. Então era assim, disciplina de prática de ensino. 2 horas de ensino, 2 horas de prática componente curricular e tinha a orientação. Você tem que ir na escola, isso não contava na carga horária. Aí você tinha que pegar todas as de prática, porque era só 2 de ensino, você se lotava de disciplina. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí mobilizei lá todas as licenciaturas, é uma mobilização, e aí o estágio incorporou na carga horária. Então, aí na hora que ia dividir o bolo das disciplinas, o professor que dava estágio contava como uma, igual o professor que conta o cálculo, igual o que conta o outro, né? Isso assim, até hoje isso reverbera lá, né? E eu também fui diretor do Instituto de Ciências Exatas aqui, de 2019 a 2023. Então, olhem o ano que eu iniciei meu mandato de diretor. Quem que era o presidente do Brasil nesse ano? Vocês imaginam o que foi ser diretor de um instituto nesse período de uma universidade federal? Vocês não imaginam, assim, um caos. E eu só fui diretor, gente, eu comi etapa, eu sou novo. O diretor, geralmente, são pessoas que já têm uma rodagem. Porque nesse 2018, 2019 no Brasil, a extrema-direita pipocou, inclusive na universidade. Então, o outro candidato era um candidato que o plano dele era fechar as licenciaturas no Instituto de Ciências Exatas, abrir bacharelado. O plano dele era dar um jeito de organizar e trazer mais bacharéis. Era esse tipo de coisa assim, maluca, né? E aí as pessoas vieram até mim e falaram, Guilherme, você roda bem nos departamentos, sai candidato, porque se esse cara ganhar, né? E aí eu me candidatei e acabei ganhando, né? Depois eu vi onde que eu me meti, né? Na furada que eu me meti. Olha, fala para você agora, tem coisa... Aí fala assim, não, tem um adicional, né? Tem um valor extra que cai na conta. Você fica feliz só no primeiro dia. No segundo dia, você já esquece, né? Porque é tanto BO. E em termos de pesquisa, né? O que eu fiz lá na Unifal? Então, eu usando, evidentemente, a educação matemática crítica, eu fiquei rodando dentro dessas 2 temáticas. Ações afirmativas no ensino superior e a relação com a educação matemática e as interseções que isso faz com raça e racismo na educação matemática, né? Então, por exemplo, né, vocês vão ver algumas publicações minhas que vão discutir matemática como um espaço racializado, como que o racismo estrutural ele molda as relações do âmbito das ciências exatas, como que as microagressões raciais elas estão emaranhadas no âmbito das ciências exatas, em particular, que ela é mais sacana ainda, porque você tem um discurso de neutralidade racial em tudo que é de exatas, né? Então é mais sacana ainda nesse espaço. E aqui também eu trabalhei com um conceito aqui com o meu grupo de pesquisa de microexclusões. Então foi tudo dentro desse projeto, que era um projetão que eu tinha. E aqui também esse projeto de formação inicial e continuada, que acontecia muito no espaço da extensão universitária. E aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho, é o que eu estou mexendo agora, né? Que é, eu não sei ideia, não sei se eu chamo de modelo, eu não sei como que eu chamo isso, de uma formação inicial e continuada para a educação matemática crítica. Como que práticas de formação favorecem o trabalho com a educação matemática crítica por professores inicial, né, em formação inicial, ou professores em serviço. Então, basicamente é isso que eu fiz na Unifal nesse período. Tá? E aí, assim, aqui algumas publicações, né? Então, por exemplo, né, no âmbito das ações afirmativas, eu estudei muito o impacto da lei de cotas lá na Unifal. Então, assim, é muito legal. Uma hora, quem quiser falar sobre isso um pouquinho, a gente pode conversar. É sensacional. Se não tem a lei de cotas, a Unifal, aquela instituição, ela ia ser uma instituição, em média, 80% branca. Nos cursos mais concorridos, chegava a ser 100% branca. 100% branca. Né? Nas ciências exatas, segue essa faixa de 80%, 90%, se não tivesse as ações afirmativas. Então, a gente bolou uns instrumentos. Uma hora que alguém quiser conversar comigo, tem algumas publicações aqui, a gente pode conversar. E eu também estudei a questão das microagressões raciais nas exatas, como característica que elas têm, né? O que difere de práticas racistas no curso de medicina, por exemplo, que características que tem que não tem num curso de exatas, como a matemática, como a engenharia, né? Então, eu estou estudando ainda, né, algumas coisas
relacionados a isso. E dentro desse projetão de formação inicial continuada de professores, eu também orientei bastante pesquisa, né? Também tinha um projeto de pesquisa lá, e basicamente nós focamos, né? Temos focado em estudar a formação inicial de pedagogos, professores que ensinam matemática nos anos iniciais, e professores de matemática também, né? Então eu tenho essas publicações. O foco disso, né, em ambas, né, é a educação matemática crítica. E particularmente, eu estudo muito, vocês vão ver aqui, né, como que a gente desenvolve cenários para investigação com futuros professores, com professores em serviço, quais as potencialidades, quais são os imprevistos, o que dá certo, o que dá errado numa prática de formação, que o foco é cenário para investigação. Então, eu tenho olhado muito isso, né? Então, eu tenho algumas publicações nesse sentido, né? E mais recentemente eu comecei a olhar mais particularmente para a formação continuada de professores dos anos iniciais no ensino fundamental, pensando nessa relação, né? Como que esses professores e professoras, como que eles e elas incorporam o trabalho pedagógico com cenários para investigação, né? Então tenho olhado um pouquinho disso. Tem algumas pesquisas bem recentes que algumas ainda até estão em andamento. Tá? E aí tem algumas publicações também que aconteceu nesse período, né? Esse livro aqui, Educação Matemática Crítica em Justiça Social, Prática Pedagógica e Formação de Professores, tem algumas coisinhas, né? Esse aqui é um livro do professor Oli, que eu tenho um capítulo. Esse aqui é um livro que eu organizei com a professora Rejane, então a gente fala especificamente de educação para e com idosos, como a gente pode pensar na extensão, no âmbito de um projeto de idosos, na formação inicial de professores de matemática. Então, nesses trabalhos, a gente olha isso. Esses 2 livros são gratuitos em PDF, né? Depois, se alguém quiser, eu passo o link como obter. Tá? Esse aqui, eu até tinha alguns aqui, mas acabou. Depois eu posso pedir mais para a editora. Esse eu não tenho o copyright para dar o PDF para todo mundo, né? Infelizmente. Bom, é isso. Então, basicamente, pessoal, foi essas coisas aí que eu falei é o que tem formado o Guilherme, educador matemático, na área de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Né? Isso que foi me moldando até onde eu cheguei. E, para finalizar, eu quero falar um pouco dos meus interesses atuais de pesquisa. O que eu quero fazer aqui na Unesp, né? Vocês vão ver que o que eu quero fazer aqui é muito da trajetória que eu construí. Como que essa trajetória foi moldando para chegar nesse momento, dessas coisas que eu estou pesquisando. Particularmente, eu quero falar com vocês sobre esse ciclo de formação docente para a educação matemática crítica, que eu tenho percebido uma demanda importante, não só no Brasil, mas também em outros países, a respeito da necessidade ou da importância, né, de se discutir questões críticas na formação de professores, e mais particularmente na formação de professores dos anos iniciais, que tem tradicionalmente uma carência do ponto de vista de conteúdos matemáticos, e mais ainda quando você precisa desenvolver aspectos sociopolíticos, que BNCC cobra tanto, fora do Brasil vários outros documentos que moldam as políticas curriculares cobram dos professores, e os professores se formam sem... ninguém está formado, né, quando se forma, mas não consegue encontrar subsídios para essas coisas. Então, inclusive, foi com esse ciclo aqui que eu consegui um financiamento da União Europeia para fazer um pós-doc ano que vem. Eu fiz a proposta para fazer uma pesquisa no contexto de Portugal, pensando nesse ciclo aqui que eu vou falar para vocês para educação matemática crítica. E eu, assim, me surpreendi de tão bem avaliado foi o projeto. E aí, depois, conversando com as pessoas lá de Portugal, com o professor João Pedro e com outras pessoas da Europa, me apontaram isso, que há uma demanda muito grande para se pensar em que práticas de formação continuada podem favorecer esse desenvolvimento dessa competência crítica de professores dos anos iniciais, para usar a matemática com seus estudantes, com suas crianças, para os estudantes ler e escrever o mundo com a matemática. Então, assim, é uma área legal, não sei se alguém está sem projeto, é uma área legal para investir.
porque tem pouquíssimos estudos, né? Então, tudo que tem pouco estudo é um campo bacana para você estar investindo em termos de pesquisa. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho sobre como é esse ciclo, né? Como eu penso. Para mim, como que a educação matemática crítica ela pode chegar na escola? Como que a educação matemática chega na escola? Educação matemática crítica. Porque um pouco do que a André falou com a etnomatemática, eu entendo a educação matemática crítica como uma teoria do conhecimento. Né? Ela é uma teoria que molda como a gente entende o conhecimento matemático. Consequentemente, ela molda a forma que você entende fazer a pesquisa, a forma como você entende desenvolver sua prática pedagógica. Né? Eu vejo a educação matemática crítica como uma teoria do conhecimento mesmo. O professor Olis Kovismos, ele tem assim, todos os fundamentos filosóficos e epistemológicos, né, e metodológicos em termos de pesquisa da educação matemática crítica. Então, para mim, é uma teoria do conhecimento, né? Assim como você também entende, eu também entendo a etnomatemática. Tá? Mas para mim, né, como que a educação matemática crítica chega na escola? Chega lá na escola mesmo, né? Para mim, é por meio de cenários para investigação. Cenários para investigação, na minha opinião, é o principal ou é um dos caminhos para a educação matemática crítica chegar na escola. Tá? Cenários para investigação é uma ideia do professor Olis Kovismos, foi publicado em português nos anos 2000, na revista Bolema. Não sei se vocês já leram esse texto em algum momento da vida. Ele vai dizer, né, da possibilidade da gente romper o que ele chama de paradigma do exercício, que é aquele padrão de aula baseado no papel, que o professor tem um papel único, papel central. É aquele tipo de atividade onde o professor ou a professora passa alguns conceitos, passa alguns exemplos e os alunos fazem uma bateria de exercício. Né? Todo mundo aqui, até o professor ele brinca que a gente deve ter feito mais de 4.000 exercícios ao longo da vida de matemática, muito mais, né? Nessas listas de exercícios. Então, esse padrão do paradigma do exercício, ele vai falar assim, olha, é importante. Por exemplo, é importante que o aluno faça uma bateria de equações para aprender a técnica, é importante que ele faça uma bateria de exercícios do que ele chama de semi-realidade, para entender a aplicação de algum algoritmo, etc. Só que ele fala, olha, mas apenas o paradigma do exercício, ele fecha as portas para que possam, para desenvolver nos estudantes algumas habilidades críticas, algumas competências críticas, na verdade, que é o que ele chama. Né? Então, ele propõe a ideia de cenário para investigação. Tá? E aí, assim, quem quiser tiver mais interesse, né, esse texto chama Cenários para Investigação, do ano 2000, vai explicar com mais detalhes o que viria a ser. Mas, basicamente, ele fala, né, que tanto o exercício, tanto o paradigma do exercício, quanto um cenário para investigação, o cenário para investigação é assim, são propostas pedagógicas que você coloca o estudante não mais como coadjuvante, mas como uma pessoa assim, que está envolvida na aprendizagem. Também é um lugar onde a comunicação ela não opera como um padrão sanduíche. Por exemplo, no paradigma do exercício, geralmente a gente pergunta, o aluno responde e a gente valida a resposta dele, certo ou errado. No cenário para investigação, o padrão comunicativo é outro. Ele geralmente é baseado no diálogo. Então, aí a Raquel Milani e outras pessoas têm estudado melhor como que o diálogo acontece, mas basicamente isso é uma coisa que muda. A segunda coisa que muda é que geralmente no cenário para investigação você tem diferentes possibilidades, diferentes respostas, diferentes caminhos podem ser tomados. Então, naquele problema que eu apresentei lá no começo da distância da Terra até a Lua, vai depender a resposta do que o aluno entende do tamanho da folha de papel, por exemplo. Se é 1 milímetro, a folha de papel tem 0,05 milímetros. Então, assim, a gente não tem uma única resposta certa, é isso, e o professor não fica ali validando certo ou errado. O cenário para investigação, ele te dá uma possibilidade de fazer investigação, de fazer conjecturas, tá? E tudo mais. Então, ele propõe isso, né? E para mim, o cenário para investigação é um caminho para a educação matemática crítica em sala de aula. E aí esse modelo que eu tenho feito, nem sei se chamar de modelo, né? Eu vou falar de ideia. Esse modelo, essa ideia é empírica. Então, como vocês podem ver, eu tenho mexido com essas coisas há pelo menos 10 anos, né? Mais até se for contar o mestrado.
E aí, das coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram, das ideias que eu via na literatura, das coisas que eu via as pessoas fazendo, adaptando para o que eu fazia, eu pensei nesse negócio que eu chamo de ciclo de formação docente para a educação matemática crítica. Tá? É um nome que, aí eu não sei se é modelo, se é ciclo, sei lá, né? Ainda está em desenvolvimento. Mas, quem aqui conhece, por exemplo, o Lesson Study, que é uma forma também de formação, tem algumas características bem semelhantes, né? Eu tenho lido bastante coisa da Lesson Study, mas tem algumas coisas que na prática você vê que são bem diferentes, né? O professor Dario Fiorentini também tem problematizado algumas coisas a respeito disso, né? Mas então assim, isso aqui evidentemente vem da prática que eu carrego, né? Mas também vem dessas coisas que eu tenho lido sobre formação. Então, geralmente, esse ciclo de formação aí que eu estou chamando, ele pode ser desenvolvido num projeto de extensão, pode ser desenvolvido dentro do residência pedagógica, dentro do PIBID, dentro de uma prática de formação continuada. Eu ainda não consegui pensar em nada, esse ciclo assim, eu não consegui desenvolver ele dentro de disciplinas regulares, porque você fica muito amarrado com ementa. Agora, disciplina, por exemplo, lá em Alfenas eu dava uma disciplina na graduação que era Introdução à Educação Matemática Crítica. Ali dentro, sim, porque a disciplina é pensado levando em conta esse ciclo inteiro. Mas, por exemplo, você pega a disciplina de prática de ensino, que além de falar sobre cenários para investigação, você tem que falar de ética matemática, modelar, tem que falar de várias coisas. Então, eu ainda não consegui. Deve ter um jeito, mas eu ainda não consegui, né? Então, no que eu tenho olhado, ela funciona dentro dessas coisas aqui. E eu dividi, né, ao longo do tempo eu fui vendo que funcionava, fazer essa prática de formação em 4 etapas, né, dividido em 4 etapas. E essas 4 etapas formam um ciclo completo. E aí a ideia é voltar depois e repetir esse ciclo. E quanto mais ciclo, mais os futuros e as futuras professores e professoras se apropriam da ideia, assim como as pessoas, os professores e as professoras em serviço, né? Estou acabando já, gente. Como que é a etapa 1 dessa prática de formação? Geralmente, quando é formação continuada, é uma prática de 60 horas que eu faço. As pesquisas que eu orientei até agora mostraram que assim, um ciclo só não foi suficiente para incorporar na prática docente. Então, assim, eu já estou supondo que talvez 3 ciclos desse possa dar mais confiança para os professores, porque eles fazem tudo, mas na hora que vocês vão ver na etapa 4, começa a chegar os imprevistos, o cenário para investigação é caótico, né? Eles, vamos voltar para a segurança, não, volta os grupos, volta para a lousa, quer dizer, volta para a zona de conforto, dá um passo para trás. Então, pelo menos é o que as pesquisas que eu estou orientando estão mostrando, tá? Nessa etapa, na primeira etapa, então pensa um contexto aí, ó. Ou de formação inicial, dentro do PIBID, dentro do residência, dentro de um projeto de extensão, ou numa prática de formação continuada. Como que ocorre? Nesse primeiro momento, a gente faz um estudo teórico sobre educação matemática crítica. Então, nós começamos estudando o artigo Cenários para Investigação, os professores estudam, tal. A gente estuda também um texto sobre diálogo, como que acontece a comunicação dentro de um cenário para investigação e tudo mais. E além de estudar a parte teórica, eles também vivenciam cenários para investigação. Então, aí são propostos vários cenários para investigação para os professores ou futuros professores vivenciar mesmo como aluno. Então, eles veem como que é o processo de estar num cenário para investigação enquanto aluno, né? E aí, aqui é um momento que tem discussão coletiva dos teóricos das atividades, né? Uma coisa que eu percebi é que o aceite do convite é diferente entre estudantes de educação básica e professores. Para o professor aceitar fazer a investigação, aquele conteúdo, aquela coisa, tem que fazer relação com o que ele ensina em sala de aula. Se não faz, eles não aceitam o convite. O aceitar o convite é entrar mesmo na investigação, né? Eles não aceitam, né? Então, aqui, eles aprendem uma experiência de criar cadernos de acompanhamento, que ajuda os estudantes a fazer investigações mais controladas, né, para não fugir muito das coisas e tal. Então, nessa etapa, acontecem essas coisas, né? Aí, numa segunda etapa, eu chamo de planejamento e elaboração coletiva. Parece muito com o Lesson Study isso. Ali, o grupo
vai pensar em uma, em duas, em três cenários para investigação, para ser realizado, dentro do contexto que eles estão. Então, se é o PIBID, é dentro da escola do PIBID. Se é a residência, é dentro da escola residência. Se é na formação continuada, é na sala de aula do professor. Então, o cenário para a investigação que é elaborado leva em consideração o contexto que ele está. E aí, uma coisa que a gente percebeu, tanto na formação inicial quanto continuada, é a questão do aprofundamento no conteúdo matemático. Inicialmente, eu já supunha que as pessoas sabiam o conteúdo matemático que está ali, né? Mas quando você precisa entrar num cenário para investigação, o teu conhecimento do conteúdo matemático ele tem que ser, não pode ser limitado. Porque como que você vai investigar propriedades, por exemplo, se o seu conteúdo é limitado? Então, aqui a gente percebeu que nessa etapa 2 é preciso retomar com os professores, futuros professores, claro, com todo um cuidado, né? A gente retoma o conteúdo matemático. Eu estou fazendo uma formação de um cenário para investigação de funções lineares. Retomamos com eles funções lineares, os principais conceitos, o que ele entende por isso, sempre numa questão dialógica, sempre numa ideia dialógica, né? Então, isso é uma coisa interessante. E aqui, nesse momento, é muito bacana, principalmente quem mexe com futuros e futuras professores e professoras, é que eles começam a testar o cenário. Quer dizer, eles elaboram um cenário e começam a testar entre eles. E eles começam a tentar prever as possíveis zonas de risco. O que é zona de risco? É o momento que você sai do seu conforto. No cenário para investigação, você está num lugar que pode acontecer coisas que você não planejou. Então, você pode se ver, né, numa zona de risco. E aí eles começam a prever, poxa, o que essa atividade aqui pode acontecer? Eles começam a tentar antecipar, né? E aí vai na prática, acontecem coisas que eles não anteciparam. Então isso que é legal. Quanto mais antecipa, parece que mais coisa vai surgindo, né? E é um momento aqui na etapa 2 que o suporte do formador é essencial. Então, olha, que tipo de pergunta que você está fazendo? Pô, mas será que essa pergunta aqui ela vai dar possibilidade de diálogo entre os estudantes? Será que essa pergunta aqui está levando para um caminho que ele vai investigar? Ou essa pergunta ela é mais no sentido de certo ou errado, né? Então, é um momento que é muito importante esse suporte nosso. E também é um momento onde acontece o trabalho cooperativo, num primeiro momento, quer dizer, um coopera ali com o outro, sem nada, mas depois esse trabalho tem que ser colaborativo. Então, aí, principalmente na formação inicial, eles percebem que se não for colaborativo, eles vão ter dificuldades depois lá na prática. Tá? Então, mais ou menos isso que acontece, né? Essas coisas, às vezes acontece tudo junto, às vezes, agora eu separo, né? Que agora na minha cabeça eu vejo como duas fases distintas, né? E aí a etapa 3 é onde é o desenvolvimento de sala de aula. Então, no residência, no PIBID, os alunos geralmente vai 1 e vai 2 ajudar. Porque assim, uma sala com 40 alunos, às vezes a pessoa inexperiente, uma aluna do PIBID, não tem aquela experiência de controle de sala. Então, geralmente vão mais para ajudar, né, a fazer. Aí o que a gente orienta? Né, que eles façam uma escrita logo que acaba, uma narrativa do que aconteceu. A gente até, depende da formação, constrói um roteirinho. O que eu posso pôr nessa reflexão? Né? Eles também tiram fotos. Né? Eles também pensam na futura reelaboração depois do material, porque várias coisas não dão certo, que depois tem que dar. Né? Isso aqui é bem similar com o que acontece com o Lesson Study. Não sei se alguém aqui trabalha com isso. Né? É um momento... Só que a minha diferença, né? No Lesson Study, as outras pessoas vão lá assistir a aula e anotar o que deu certo e o que não deu errado. Quem está de fora faz esse movimento e depois discute para melhorar. Já nessa proposta, na minha opinião, né, é a vivência da pessoa que legitima ela de, né, o que deu certo, o que não deu. Mas, enfim, né, aí são as perspectivas. E, por fim, né, dentro desse ciclo, né, na etapa 4, é uma reflexão coletiva sobre o desenvolvimento do cenário, dos cenários que foram realizados. Né? Então, aí são diferentes dinâmicas. Né? Com futuros professores, a gente faz roda de conversa, a gente cria... Aí, assim, às vezes é um momento que já aconteceu muito, as pessoas tiveram tanta dificuldade e tudo mais, que aí as pessoas desabafam mesmo. Falam, poxa, olha, estou no último ano de matemática e eu vi que eu não sei matemática para montar um cenário para investigação. E é um momento assim, bem bacana, né? Que as pessoas percebem bastante coisas. Né? Eles falam das potencialidades, dos desafios,
que aconteceu lá no momento que estava na zona de risco, né? O que precisa ser ajustado naquela atividade, né? Qual que é a melhor organização da dinâmica, né? O que aproximou e o que distanciou da teoria que a gente estava discutindo. Então, nessa etapa, a gente faz isso, né? E por que eu chamo de ciclo, né? Porque, na minha opinião, o que eu tenho feito até agora com formação continuada tem sido um ciclo. E eu tenho visto que depois que passa um tempo e você volta no contexto, você vê que assim, isso causou pouco impacto na prática pedagógica. O que a gente escuta dos professores, das professoras, é que eles querem fazer como formador, e ainda falam, eu queria fazer como você fez lá, Guilherme, mas nossa, na hora travei, não consegui, o aluno começou a perguntar coisas que eu não sabia, eu voltei para o giz e lousa lá, normal. Né? Então, talvez mais ciclos, né? É o que eu estou hipotetizando. E o que eu costumo fazer é no ciclo 1, é fazer atividades mais no ambiente 2, que é um ambiente puramente matemático. Então, vai investigar as propriedades das funções, vai investigar as propriedades de geometria, usa software, enfim, né? E no ambiente 4, que o ambiente 4 são situações inventadas, né? Uma que eu faço sempre, até eu estou dando um curso de formação continuada, né? Uma especialização, que eu fiz com eles lá. Até está num livro do professor Oli, né? A gente cria uma micro-sociedade, então eles vão passando, né, as características de uma família. Essa família é um pai, 5 filhos, é uma mãe, 3 filhos, é 2 mães. Eles constroem as famílias. E aí depois que construiu essa micro-sociedade, eles precisam criar um algoritmo que vai fazer uma distribuição de renda. Então, só que esse algoritmo tem que ser aplicado para todas as famílias. Aí eles têm que escolher os critérios, né? E nesse curso de especialização que eu estou atuando, eu estou dando a disciplina que chama Educação Matemática Crítica. E eu propus essa atividade. São 200 e tantos alunos. Eu dividi em grupos, acho que deram 40, 50 modelos de distribuição. Não teve um modelo igual. Todos os modelos foram diferentes. Então, quer dizer, cada grupo priorizou alguma coisa. Um priorizou renda, outro priorizou quantidade de filhos, enfim. Aí sim, você discute, fala, olha como as escolhas influenciam os modelos, né, nas ideias. Então, essa é bem legal. Então, esse é o ambiente 4, porque é uma situação criada. Né? No ciclo 2, geralmente, eu uso a ideia de abrir um exercício, é o que eu estou fazendo numa pesquisa que eu estou orientando. Eu não, né, a minha orientanda. Que aí, o que é abrir um exercício? Como que você pega um livro, um exercício de um livro didático e transforma ele num cenário para investigação? Como? Né? E aí, no ciclo 2, é isso que os futuros professores lá estão quebrando a cabeça. E no ciclo 3, aí geralmente, né, a proposta nossa é os estudantes trabalhar num ambiente 6, 4 ou 6, que aí você usa situações verdadeiras. Então, como que eu crio um cenário para investigação para discutir o racismo? Como? Numa turma de 6º ano. Que cenário para investigação daria certo para fazer isso? De que maneira? Porque não basta apenas trazer os dados lá e pronto. O estudante tem que ler o mundo e tem que escrever o mundo. Ele tem que ter essa visão. Né? Então, é o que eu tenho pensado dessa proposta de formação, é o que eu estou trazendo aqui para a Unesp. Né? E particularmente, né, eu estou olhando aqui na interseção também dessas duas coisas, né, da formação e de questões como raça e racismo, justiça e injustiça social. Como que essas questões aqui, elas se interceptam no ciclo de formação. Né? Então, os alunos que eu vou orientar no ano que vem vão estar tentando olhar para isso aqui. Como que acontece nesse ciclo de formação de professores, inicial e continuada, como que a gente potencializa a discussão disso aqui com os professores. Como? Né? Que práticas são essas? Né? Então, por meio de cenários de investigação. Né? Então, essas coisas que eu estou olhando. Aí, esses são os alunos que vão estar trabalhando comigo no ano que vem. Essa aqui é a Maria Flávia, ela está lá em Alfenas ainda, ela é minha atual aluna, né, de mestrado. Essa é a Tamires, esse é o Felipe e esse é o Edson. Então, a ideia, né, é que esses estudantes me ajudem a tocar esse negócio aqui para frente, né, para entender esse fenômeno aqui, dentro desse ciclo de formação, como que acontecem essas intersecções. Né? Então, isso que eu quero olhar. Né? Bom, gente, é isso que eu queria falar. Acho que eu não estourei o tempo. Né? Obrigado.
gente abre então para perguntas, falas e comentários, tá? Eu vou ir anotando aqui e aí conforme todo mundo sabe, por volta das 4 horas a gente encerra daí para a jornada às 4 horas. Tudo bem? Então, pode começar e eu vou anotando. Obrigada, né? Eu queria, na verdade, um comentário com uma pergunta. Quando você fala das microagressões sociais, aí você cita as porcentagens, né? Da universidade que você estava antes. Antes um pouquinho da pandemia, eu comecei a trabalhar com uma aluna lá na Unir, e aí a gente começou a olhar para o campus como um todo, não só para os alunos, mas também professores, técnicos, enfim. E a gente via, e aí o nosso trabalho era sobre as mulheres negras dentro da universidade. E a gente via que a gente solicitou os dados pelo ESIC, que era mais fácil de conseguir, e aí a gente via que a gente não tinha, nos técnicos do campus, a gente não tinha mulheres negras trabalhando. E o homem negro que tinha, ele tinha aposentado. Então, assim, isso me assusta, né? Acho que assusta todos. E aí, pensando também que a gente já tinha passado naquele processo das cotas, dos concursos, enfim. E aí eu queria muito saber assim, se você trabalhou ou se você tem uma indicação, né, sobre as microagressões pensando nas questões de gênero, sabe? Ou se você, nesse sentido. No Brasil, assim, ó, o termo microagressões ele é muito pouco utilizado. Eu andei, acho que em 2019, antes da pandemia, eu fui num evento em Belo Horizonte, e aí bastante pessoas do movimento negro, eles vieram, poxa, usa o termo microagressões, você minimiza a questão do racismo, né? E aí, assim, se você for entender errado a palavra microagressões, pode parecer pequenas agressões, né? Então, eu gosto sempre de frisar que microagressões é um tipo de racismo muito violento que ocorre num contexto local. Então, pode ser a sala de aula, pode ser a academia, pode ser até na sua casa, né? Até dentro de casa isso pode acontecer. Então, assim, você vai ver na literatura no Brasil, tem poucos estudos que usam especificamente esse termo. Então, você vai ver outros termos, como racismo cotidiano, você vai ver, por exemplo, sexismo diário, coisas desse tipo. Especificamente, com essa ideia, né, de micro, sendo algo local, você vai encontrar muita publicação no contexto dos Estados Unidos. Lá, sim, tem um monte de trabalho que faz isso. Aí você tem um contexto de microagressões de gênero, como que acontece, né? Então, acho que na literatura aqui no Brasil tem muito pouco. Aí eu estou tomando muito cuidado de explicar, toda vez que eu vou falar sobre isso, toda vez que eu escrevo sobre isso, eu explico bem o que significa a questão de micro, né? Que não é pequeno, mas é aquele contexto local que acontece, né? O que acontece aqui no nosso caso no Brasil, que você falou aí do lugar que você trabalha, né? O racismo estrutural, ele é tão estrutural, ele é tão, assim, tão complexo, que ele cria, ele que eu falo não é uma pessoa, não é... O racismo estrutural, ele cria estratégias para que esse tipo de coisa aconteça. Mesmo tendo as cotas, não contrata pessoas negras. Aí fala, nenhum passou. Não é. É a articulação ali que foi feita, às vezes é pensado por um grupo, mas às vezes é implícito. A pessoa... Porque no Brasil, todo mundo é racista. No Brasil, todo mundo é racista. A gente foi criado num lugar que é racista, que é o Brasil. Se você olhar a história do Brasil, ela é inteira racista. Então, isso aí molda a mente das pessoas, inclusive nas ações que tomam. Então, olha um exemplo que, com todo respeito a essa grande instituição que eu estou, a Unesp. A gente foi num evento, novos professores, muitos professores que foram contratados na Unesp, e você olhava na plateia, lá, sei lá, 1000 pessoas na plateia, você contava nos dedos quantas pessoas negras tinham.
E tem instrumento para atacar esse tipo de racismo, que são as ações afirmativas. Mas aí você olhava como foi feito o processo seletivo. Os processos seletivos, geralmente, para professores, abre para uma vaga. E aí não tem aquela quantidade mínima para poder utilizar a cota. Né? Então, essas aí são as artimanhas que o racismo estrutural tem. Né? Não sei se eu respondi. Aí, assim, eu gosto muito do... Tem um livrinho bem curtinho, assim, do professor Silvio Almeida, né, o atual ministro da Justiça, que se chama Racismo Estrutural. Então, ele problematiza bem, ele fala das microagressões, é bem didático, né, o livro dele. Eu acho que a minha pergunta vai meio um pouco no sentido que a Rafa falou. Porque o que eu fiquei pensando era se você já, não sei, né? Mas como é que você pensa a ideia dessas microagressões, mas também relacionadas à raça e classe? Ou se você pensa em fazer pesquisa, ou se tem alguma pesquisa sua que já vai um pouco para esse lado, pensando mais na interseccionalidade de tudo isso. Tanto raça, quanto classe, quanto capacidade física, status, essa ideia de Gênero, né? que a Patrícia Gil Pomes tem da interseccionalidade, pensando alguma coisa por aí. Ou se de repente é alguma ideia que você ainda vai explorar e tal. No contexto de formação de professores? Eu acho que em geral. Em geral? A curiosidade é geral. Tipo assim, se você pensa e também no contexto que pode aparecer. Num contexto geral, eu não pensei nada disso, né? O que eu tenho feito, assim, pensando em termos gerais, é olhar o impacto das ações afirmativas. E aí, a hora que você olha nas coisas que acontecem, você vê ali, assim, né, piscando até o racismo estrutural. Então, para vocês terem uma ideia, isso talvez faça relação com classe. Como que a lei de cotas funciona nas universidades federais? Então, tem 100 vagas para todos os cursos, por exemplo. Metade dessas vagas são para estudantes que não estudaram na rede pública, independentemente da condição financeira, da autodeclaração racial, metade é para esse pessoal. Aí metade fica para estudantes de escola pública. Então, a lei de cotas, primeiro, ela não vai olhar a questão racial, nada, ela vai olhar ter sido de escola pública. Dentro desse pacote ter sido de escola pública, eles dividem no meio. Então, você vai ter uma metade que você considera renda, e a outra que é independentemente de renda. Então, o recorte é de renda. Né? Não sei se pode falar que é de classe. Renda e classe são coisas... Eu costumo falar que sim. Né? Então, quer dizer, o recorte de classe vem primeiro. Aí depois, dentro dessas metades, vem o recorte racial. Então, você olha a lei de cotas no Brasil, primeiro ela privilegia o recorte de classe para depois vir no recorte racial. Então, assim, aí as pessoas falam... Tinha muita pesquisa na época mostrando que o recorte racial era mais necessário. E a gente sabe que é. Mas aí vai a questão do racismo estrutural. Quem que aprovou a lei de cotas? Um congresso, que 80% é pessoas brancas, e vem com aquele discurso esfarrapado, né? Ah, não, se fulano estudou em escola pública, todos conseguem. Então a gente tem que olhar a renda, não a raça. A raça não interfere em nada, o Brasil não é racista. Esse discurso que a gente bem conhece. Então isso aí você fica naquela negociação. Aí é uma negociação, que a política você nem sempre ganha, você nunca é 100% atendido. Né? Então aí o movimento ali acabou aprovando isso. Primeiro o recorte de classe, depois o de renda. Só que aí, eu estou olhando assim num contexto, eu quero até pegar um aluno para fazer aqui na Unesp, para ver como é, que agora eu já tenho os algoritmos, né? Já tenho como fazer. No contexto da Unifal, solicitei os dados via lei de acesso à informação e etc. Então a gente avaliou desde que implementou a lei de cotas lá, de 2014 até 2022, olhando nessas categorias. Como que acontece nessas categorias? Então você via que estudantes nas mesmas condições sociais, estudantes que veio de escola pública independentemente de renda, estudantes negros ocupavam menos vagas percentualmente do que brancos. Se você fazia um recorte ainda mais para aqueles que a renda é menor que um salário e meio, ainda era mais discrepante.
entre branco e negro na mesma condição de classe. Estudantes negros ocupavam menos as vagas, quer dizer, ficavam vagas ociosas. Por quê? Porque rodava toda a lista, acabou, aí eles pulam para outra cota e vai pulando. Então, na área de exatas em particular, você tinha, por exemplo, que uma categoria que é raça e classe, né, autodeclarado negro ou negra e de renda menor que um salário e meio. Os dados mostram que 40%, 50% ocupavam as vagas. E aí, nas mesmas condições, os cotistas de escola pública brancos, 100%, 110% de ocupação. Então, olha, o dado mostra, né, essa questão de classe. E aí a gente olhava assim, olha como o racismo estrutural é do capeta, né? Você tinha lá, até 2017, não tinha nenhuma lei que falava que tinha que ter a validação da autodeclaração. Não tinha. E aí você olha os dados lá da Unifal, olha, é exatas, nossa, as categorias de pessoas negras bem 80%, 90% preenchida, olha que bonito. De 2017 para frente, assim, cai pela, tipo, era 90%, 100%, cai para 50%. Você fala, como assim de um ano para o outro? Aí você vê, tinha muita gente branca se autodeclarava parda, sou pardo, e entrava e vida que segue, né? Medicina, assim, os professores do ISEX que davam aula na medicina, né, estatística no primeiro ano, e na odonto, estatística no primeiro ano. E eu escutava muito isso. Eles falavam, Guilherme, você que é da educação matemática? Lá na medicina não tem um estudante negro, tudo branco. E as cotas? Tudo branco, primeiro ano lá 80 alunos, não tem um aluno negro. Aí quando colocou a identificação lá, aí começou a ficar mais diversificado. Só que aí você vê os dados, né? Então, quer dizer, olha como o racismo estrutural é, né? Você tem que estar todo momento criando instrumentos para combater o racismo estrutural aqui no Brasil, né? Então, a relação que eu tenho de classe e raça é nisso, é nos dados que vão mostrar que nas mesmas condições, lá na pesquisa que eu fiz, branco e negro, estudante negro, ele é o que ocupa menos, e a gente fez um simuladorzinho lá, que na simulação você vê, os que menos teriam ingressado eram estudantes negros, mesmo nas mesmas condições financeiras. Então, e tem outras pesquisas que vão nesse mesmo sentido, sabe? Agora, pensando em formação de professores, essa é uma pergunta bem legal, né? Como que a gente cria práticas antirracistas na educação matemática, né? Então, é isso que eu quero olhar, né? Eu quero... Esses estudantes vão me ajudar a olhar isso, né? Que tipo de prática, né, que desconstrói uma ideia, primeiro tem que desconstruir, para depois construir em algumas práticas, porque o currículo não ajuda. No SMEM da semana passada, como é que ele chama? O Kleber mostrou que o currículo não ajuda, né? Então, como que a gente, assim, em práticas de professores mesmo, ali a pessoa tem a iniciativa de fazer isso, né, de desconstruir e construir alguma coisa que enfrenta microagressões em sala de aula, que entende como o racismo estrutural funciona, para esse tipo de coisa que eu pretendo olhar nessas pesquisas futuras, né? Não sei se eu respondi. Muito obrigada. Acho que é bonito ver essa trajetória, né, como você foi se construindo, e você falou que alguém, em certo momento, disse, você tem aí uma coisa para ser professor, e do pouco que eu te conheço, eu penso, você tem uma coisa aí para ser um bom gestor. Como a universidade carece de bons gestores, eu acho que é preciso que essa sua experiência possa ser compartilhada mesmo. Eu acho que isso que você está fazendo aqui agora é de um gestor que tem um compromisso com essa mudança, né? Então, acho que isso todos nós ganhamos com a sua presença, né? Eu, mais ainda por poder ser sua colega de trabalho nessa chegada, acho que para mim está sendo muito importante poder compartilhar
E aí isso também fortalece o seu argumento de que formação é essa que a gente está construindo para pensar professores de matemática que sejam mais críticos. E aí você falou bastante da experiência na formação inicial. Eu fiquei um pouco curiosa de pensar como é que você percebe isso no âmbito das séries iniciais, se já há alguma experiência, ou se você vai construir isso daqui para frente, né? E como que você percebe? Então você falou que mesmo nas licenciaturas, onde a gente ainda tem esse modelo do 3+1, o professor sente que essa matemática que ele conhece não dá conta. Na educação, nas séries iniciais, talvez isso aconteça mais. Exatamente. E acho que isso também leva a uma reflexão que é do próprio modelo de formação que a gente tem, que com toda a defesa do lugar da disciplina dura na formação, tal do 3+1, como a gente tenta mudar isso, mas ainda se mantém esse modelo, como a gente continua formando pessoas que não sentem que o conhecimento matemático que ele precisa é suficiente também para a prática escolar, porque talvez esse conhecimento matemático não é o conhecimento matemático escolar, da matemática que é necessária para pensar a educação escolar. Então, essa questão de uma matemática acadêmica e da matemática da escola, como a gente também ainda não equacionou esse problema, talvez esse seu percurso também ajude a pensar isso. Então, eu queria ouvir um pouco, acho que você está também discutindo o próprio modelo da graduação. Sim. O modelo de formação de professores para os anos iniciais, professores e professoras, assim, eu sempre falo isso nas minhas falas. A gente tem que tomar cuidado também, porque o pedagogo e a pedagoga tem que saber tudo. Ela vai dar aula de matemática, de português, de história, de geografia, de tudo. Então é uma formação extremamente rasa em tudo. A professora Rejane, minha colega lá, estou num projeto de pesquisa com ela, que ela está olhando exatamente isso. Ela fala, que formação? O que mudou? Tem um artigo muito famoso da Gatti, como que ela chama mesmo? Da Bernadette Gatti, dos começo dos anos 2000, que ela já apontava lá, olha, formação matemática, futuro dos pedagogos, ela é carente em conteúdo, foca em metodologia. Então, o conteúdo matemático que essa pessoa sabe é aquele que essa pessoa viu na formação básica. Aquilo não é trabalhado na formação, né? E isso continua. Tem lugar que é um semestre, né? Lá em Minas Gerais, os melhores lugares assim que tem mais espaço para matemática são 3 semestres. Acho que é o FMG, é uma instituição. O restante é 1 ou 2 semestres, né? Claro que tem que saber tudo, né? Tem que saber um pouco de tudo. Então, a gente, assim, não é culpabilizar essas pessoas que se formam, é culpabilizar o modelo, né? Essa reforma das licenciaturas que teve, não sei se aqui na Unesp, me parece que aqui na Unesp ficou meio, isso não foi problematizado, mas enquanto diretor do Instituto, a gente mobilizou muito, que é a resolução de 2019 do CNE, que muda totalmente a característica das licenciaturas. Então, por exemplo, ele propõe essa resolução que todas as licenciaturas do primeiro ano seja igual. Então, não vai ser mais 3+1, vai ser 1 mais 3. Então, você estuda as pedagógicas, depois... E aí, as instituições públicas foram contra. Aí, sim, claro, a gente tem que ser... né? A gente pede tanto uma mudança na formação, mas aí, quando tem alguma proposta, eu acho que faltou mobilização das universidades. Porque a ideia do CNE para a pedagogia é você ter dois tipos de formação. É claro, vai esbarrar na questão de não ter professores nas instituições suficientes e tudo mais. Mas o pedagogo teria uma formação inicial e depois ele se especializaria em alguma coisa com mais um ano, né? Então, assim, a gestão seria no 5º ano. Porque na pedagogia foca-se muito em gestão também, né? Porque os pedagogos são coordenadores, são diretores. Então, nessa proposta da CNE, é mais no último ano, o 5º ano, que ele se especializaria em gestão. Então, quer dizer, abre mais espaço para trabalhar mais matemática, mais essas disciplinas. Assim, a gente defende a matemática, os caras da letras defendem que tem que ser português, né? Então, fica esse jogo político também, né? Então, assim, voltando um pouco para a sua pergunta.
O que se vê na prática, eu estou falando das pesquisas que eu orientei. Você tem professores experientes, com 20, 25 anos de magistério, buscando a todo custo práticas de formação quando fala matemática. Então, se você propõe uma formação para a prefeitura de Muzambinho, que é lá perto de Alfenas, os professores dos anos iniciais vão porque eles querem aquilo. Aí as professoras falam para a gente, olha, a matemática que eu estou ensinando é o que eu sabia e o que eu fui aprendendo no que o Tardif chama de saber experiencial. Vai desenvolvendo um saber experiencial, né, ao longo da carreira. Mas mesmo essas pessoas com 20, 25 anos ainda têm essa demanda, essa busca. Você imagina os recém-formados. As pessoas acabaram de se formar, cai lá num terceiro ano e tem que ensinar matemática para as crianças. Quer dizer, ela remete lá na matemática da educação básica dela. Aí, olha o problema, gente. Qual que é a experiência com a matemática na educação básica que ela teve? Paradigma do exercício. É o paradigma do exercício. O que essa pessoa faz? E ela estudou metodologias de ensino de matemática, mas é muito raso. Ela vai vir aqui, ó, eu vou reproduzir o paradigma do exercício. Aí fica num ciclo vicioso, né? Então, formação no Brasil é uma coisa bem complexa, bem difícil de problematizar. O que se sabe é isso, é que mesmo professores, pelo menos das minhas pesquisas, mesmo professores experientes buscam por formação e nos falam que, olha, eu preciso saber mais matemática. Aí, na pesquisa da DAIS, né, que acabou de defender, as professoras elas propunham cenários para investigação e aí tem que saber alguns conceitos matemáticos. Então, por exemplo, era uma investigação que eles propuseram de explorar as formas na bandeira do Brasil. Aí a professora, aqui a bandeira do Brasil é um quadrado. Quer dizer, isso aqui, ó, o que é? É um quadrado invertido. Quer dizer, coisas básicas, né, que seriam um losango, quais características, etc. A pessoa não tem o conhecimento matemático disso. Como que ela vai conduzir uma investigação? Então, aí, assim, a gente percebeu isso nas próximas práticas, com todo jeito, com todo carinho, né? A gente, vamos discutir a matemática aqui, o que tem, o que não tem. Aí é uma forma da pessoa retomar também, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou. Não, só porque parece que vai ser esse ciclo que tem que se repetir, né? Sim. Um ciclo, já duas pesquisas já mostrou que não é suficiente. Porque no primeiro entrave, volta para o paradigma do exercício. No primeiro entrave. Assim. O primeiro entrave que deu, professor, aqui eu fiz isso aqui e cheguei nisso. Não é o que foi planejado. Por quê? A pessoa já trava. Não, vamos voltar aqui para a lousa. Põe todo mundo enfileiradinho e acabou. Né? É uma coisa que a gente tem que experienciar. Então quer dizer que você sabe tudo. Lógico que não. Quantas vezes você faz um cenário para investigação, cai um negócio lá que você não tem nem ideia como é que o aluno chegou. Mas aí se você já tem mais vivência disso, você vai devolvendo a pergunta, você vai investigando junto com o estudante, você vai dialogando, vai conversando, traz outro grupo aqui junto, e aí o negócio vai e todos chegam num acordo, né? Então, você tem que ter experiência, né, disso. Então, por isso que eu acho que tem que ter mais ciclos, né, na minha opinião. Não só na minha opinião, que as pesquisas que eu estou orientando estão mostrando. Quem aqui mexe com formação de professores na pesquisa? Só para eu saber. Vai bastante gente, ó. Bastante gente. A próxima pergunta ou comentário. Obrigado pela apresentação. Muito legal, divertido. O comentário vem na linha do que você trabalhou com hoje. Você comentou um pouquinho sobre o diálogo, que, segundo o Olho, que diálogo tem que trazer uma investigação, tem que ter uma igualdade,
Sua pergunta é muito boa, né? Porque o que a gente vê nas práticas de formação e no dia a dia é o que é a zona de risco, né? Esse é um conceito que a professora Miriam Godoy Penteado desenvolveu e que depois para o trabalho com tecnologias, porque na tecnologias, vamos supor, vou trabalhar com softwares com meus estudantes. Pode acontecer de tudo, trava o software, o mouse não funciona, caiu a rede, e aquele todo planejamento que você fez vai por água abaixo. Então, quando acontece, você se vê numa zona de risco, né? Eu não esperava essas coisas fossem acontecer. Aí o professor Oli começou a falar sobre cenários para investigação e ele fala, olha, num cenário para investigação é parecido. Por mais que às vezes a questão seja aberta ou alguma coisa, você tem uma ideia do que aquilo vai acontecer. O professor tem que ter, né? A gente é responsável pelo desenvolvimento da aula. Então a gente sabe para onde você está levando. Mas aí durante um cenário para investigação acontecem outras coisas que você não esperava. Então você se vê numa zona de risco no sentido de você estar numa situação imprevista. Você nunca vivenciou antes enquanto professor. Então aí tem dois caminhos. Ou você cai de cabeça na zona de risco, que aí uma zona de risco ela tem um potencial pedagógico enorme para os envolvidos, que são os estudantes e os professores, ou você volta para a zona de conforto, né? A experiência vai mostrar, isso o pessoal lá de Portugal fala muito, que lá no final dos anos 90 trabalhou muito com investigações matemáticas, que com o passar do tempo, o professor começa a se ver, eles não chamam de zona de risco, eles chamam de outras coisas. Mas você começa a se ver numa zona de risco, você começa a entender ali o potencial e como que você lida com aquela situação numa zona de risco, né? Mas isso exige tempo. Geralmente o movimento é esse. Na primeira, é batata. Quem mexe com dar estágio, primeira vez que o futuro professor ou professora ali caiu numa zona de risco, ele não sabe o que fazer, não sabe o que aconteceu, ele, ó, pessoal, olha aqui, todo mundo, vamos aqui na lousa, ó, pá. Volta a atenção. Em vez de deixar rolar o negócio, vamos ver para onde esse imprevisto vai levar a gente. Então isso requer muito tempo, requer experiência negativa. Você faz cenário para investigação, dá tudo errado, não funcionou, ninguém aceitou o convite, foi um caos a aula, os alunos subiu para as carteiras, derrubou a sala. Isso faz parte do aprendizado também. Então, é esse movimento, você vai criando. Por isso que eu falo que a educação matemática crítica ela é uma perspectiva teórica. Você vai desenvolvendo essa perspectiva na sua forma de trabalhar. E aí não tem como você trabalhar 100% no paradigma do exercício se você tem essa perspectiva teórica. Às vezes a gente é obrigado a fazer isso, né? Mas isso vai contra o que você pensa, né? Então, assim, é nesse sentido, né? É a experiência que vai levando. De imediato, todas as pesquisas que eu orientei aconteceram isso, né? Teve um imprevisto, volta, mesmo tendo discutido isso lá na etapa. Olha, eles experimentavam, nossa, o que pode acontecer aqui? Por exemplo, com geometria dinâmica. Se ele arrastar os pontos para essa posição, olha o que vai formar aqui, gente. Entre eles falando, nossa, é mesmo, hein? Então se isso acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu falo para eles fazer isso. Aí chega na hora, às vezes acontece até a mesma situação e a pessoa fica, né, no impacto. É comum. Então, o que eu imagino é que o tempo, né, alguns trabalhos vão falar isso também, é que o tempo vai dando essa autonomia. Alguém que teve aula do professor Rômulo Campos Lins? Você teve aula com ele? Na pós não, né, evidentemente. A aula da pós dele, né, quando às vezes eu conversava com ele sobre isso, na graduação eu nunca vi, então eu não posso falar, né. Mas a aula dele começava na zona de risco. Aí ele falava, eu me sinto bem aqui na zona de risco. Se eu tenho que estar aqui numa zona de conforto, onde eu sei os caminhos, eu sei as respostas, tudo, eu me sinto incomodado. Funciona bem aqui para mim na zona de risco. Então, às vezes tinha assim, ele vinha com alguns problemas, algumas coisas, que aí a gente ficava lá vários dias naquilo, e aí falava, nossa, professor, e aí, qual que é o caminho? Ele falou, não tenho nem ideia, estou aprendendo aqui com vocês, né? Onde que nós vamos chegar, né? Então, para ele era confortável isso, né? Então, aí vai um pouco também. Tem gente que não é confortável, tem aí um pouquinho da característica, né? A pessoa tem que estar no controle total, principalmente a gente que tem essa formação que eu tive, por exemplo, 3+1. Um tipo de 3+1. Quem tem o controle é o professor ali, ó. Conteúdo, lista de exercícios, conteúdo, lista. Então, você vai sendo moldado desse jeito. Não sei se eu respondi também, né?
Isso. Porque assim, lá na FMS, em Três Lagoas, a gente tinha aula de aniversário da universidade. E a gente trabalhava com eles. Mas eu queria um pouquinho como vocês trabalhavam. Ó, o Conversas Matemáticas, gente, é um exemplo onde o paradigma do exercício não funciona. Não funciona. Quando a gente começou o projeto lá em Alfenas, foi desenvolvido aqui, Conversa Matemática Pessoas Idosas. Então, qual é a filosofia? Os idosos vêm para cá, fazem investigações matemáticas, a investigação leva à conversa, eles conversam, contam sobre essa experiência deles, relacionam aquilo que está sendo debatido no dia com a vivência, é desse jeito. Então, a matemática é uma desculpa para ter conversa. Mas, no paradigma do exercício, a gente não consegue ter conversa. Não consegue. Então, o Conversas Matemáticas, aquele livrinho lá, é muito legal. Tem várias práticas, assim, vários cenários para investigação. Que aí o que acontece? Olha que maluco. Os alunos que eram os orientados, os bolsistas de extensão, dentro do Conversas, eram alunos do segundo ano. Então, eles ficaram o segundo, o terceiro e o quarto ano dentro do projeto. Eles aprenderam a mexer com cenários para investigação, sentiram confiança e etc. Se formaram, passaram em concurso, estão dando aula no estado. Alguns deles são orientadores do PIBID lá. Aí a gente mandava os alunos nossos do PIBID. O que eles faziam lá com os alunos deles? As atividades que fazia com Conversas Matemáticas. Então fazia investigação. Então aí ia falar sobre a aula era quadrilátero. A atividade que ele fazia é a aula de quadrilátero que foi feita com os idosos, a conversa. Então olha como isso interfere na formação, né? Por isso que eu gosto muito da ideia de vivenciar, né? E vivenciando, faz, dá certo, dá errado, enfim. Mas aí no caso do Conversas, se você propõe para os idosos, lá, o primeiro dia, né? Saí da Unesp, cheguei lá, fiz a proposta do edital, ganhei, veio bolsa, veio dinheiro, vamos fazer o Conversas Matemáticas aqui. Fui lá no NAT, que é a Unifal, como tem medicina, odonto, nutrição, o NAT lá é muito forte, tem muita coisa, muita mesmo. Eu chuto que tem uns 200, 250 idosos no programa, e a cidade é pequenininha, fez uma cidade pequena. Fui lá nos projeto de culinária, aquele monte de 12 idosos, vamos falar de matemática, não sei o que, não sei o que. O dia do projeto, grande dia, estava eu, a professora Rejane, 3 bolsistas de graduação e 1 de mestrado, 6 pessoas lá no laboratório de ensino. Chegou lá uma idosa. De toda aquela propaganda que foi feita, foi uma pessoa. Eu falei, nossa, vamos fazer. O que nós planejamos, nós fizemos com essa idosa. E aí ela estava na culinária, no tricô, na informática, começou a falar, gente, que legal que é lá o projeto. Não tinha nada do que eu pensava. Ela falou, eu até queria aprender mais tabuada, mas não foi nada disso. Aí as outras pessoas começaram, então não é aula de matemática. Aí o projeto nosso tinha uns 20, 25 idosos semanalmente. E aí quando um dia a gente perguntou, falou, gente, por que vocês não vieram no primeiro dia? Não, porque matemática que eu conheço, eu levava palmatória na escola, você não podia errar. Falei, capaz que eu vou ter um negócio desse aqui, né? Então era a relação dessas pessoas com matemática. Então aí, com eles, não funciona paradigma do exercício. Então eram cenários para investigação, eram atividades manipulativas que eles constroem as coisas, era coisas com tecnologia, simulando situações que eles viviam. E aí tudo isso gerava uma conversa e risada. Aí elas levavam as coisas de comer, aí a gente fazia bingo. Então era isso que acontecia, né? Então lá é um lugar que a zona de risco, você está na zona de risco todo momento, porque pensa bem, os alunos do segundo ano fazendo cenários para investigação, elas perguntavam coisas na casa eram 3 meninas que elas não sabiam matemática, aí elas ficavam, não sei, aí a outra falava, não, mas estuda lá e semana que vem vocês explicam para a gente isso. Então eles viam que elas iam saber sobre aquilo. Uma que é muito legal, foi trabalhada a sequência de Fibonacci. Então, o que é? Contava o contexto histórico. Aí naquele livro tem essa atividade. Aí a gente construiu uma tabela grandona, assim, da sequência de Fibonacci, uma tabela que aí elas iam colocando umas bolinhas e preenchendo conforme os coelhos iam nascendo, né? Até chegar no momento que elas entendiam a fórmula, como que era, né? Então, foi feito desse jeito. E aí, nessa discussão da sequência de Fibonacci, as meninas fizeram a atividade, mas elas não se aprofundaram no conteúdo matemático. O que aconteceu? As senhoras, no caso eram só mulheres que iam, né? Eram 20 e poucas mulheres.
as senhoras botaram elas na parede do ponto de vista de matemática. Então, e tinha idosa que tinha até a 4ª série, começou a fazer pergunta, nossa, mas... Aí elas se viram numa zona de risco, né? Então elas entenderam, olha, para toda atividade a gente tem que estar afiadinho aqui no conteúdo, porque pode acontecer isso, aquilo. Então, para os futuros professores foi ótimo isso, né? Esse projeto. Aí aquele livro, se você quiser, tem várias experiências, né? Por exemplo, na pandemia. O que a gente fazia com esses idosos na pandemia? A gente usou WhatsApp, começou a criar vídeo, aí a gente pegava, por exemplo, alguns materiais que elas tinham em casa para elas confeccionar, a gente mandava as atividades por correio, então chegava na casa delas para elas fazerem. Foi a estratégia que a gente teve. Então, naquele livro tem bastante coisa, se tiver interesse. É bem legal, porque isso é uma prática hoje que a gente também tem que ter na sala de aula como professor. Porque não dá mais, eu acho, para ficar naquele padrão de sala, lista de exercícios. As crianças, elas precisam também ser investigadas, tipo, aguçadas dos porquês, né? Que o pessoal sempre fala que a gente fazer. Mas eu não sei. Não conhecia essa. Aqui não tem mais projeto, Não sei, eu acho que tem. mas não com essa Tem online. Mas não tem mais porque a professora Miriam orientava 2 ações, que não sei o que na informática, tinha agora não sei se está acontecendo mais. Não? O NAT ele unificou as diferentes áreas de conhecimento, então não é só matemática. Matemática acontece, por exemplo, toda quinta-feira, mas a informática é de quarta, geografia de segunda e por aí vai. Juntou tudo em um só. Mas você ainda tem a da matemática aqui? Tem. Próximo é a pergunta. Obrigada, professor. Muito legal essa dinâmica do Enem, né? A gente conhecendo um pouquinho sobre as pesquisas. E eu fiquei interessada aqui, você falou do seu mestrado, né? Você começou no seu técnico em informática, e aí você foi até fazendo relações da educação matemática com a tecnologia, que foi resultado do seu mestrado. E aí depois a tecnologia, pelo que eu entendi na sua fala, você foi se desvencilhando dela, né? Foram aparecendo outros interesses. E aí eu fiquei curiosa para saber se ainda é um interesse seu de tentar relacionar a tecnologia com as micro e macroagressões ou com a justiça social, se você já pensou nisso ou se não é algo mais que te interessa. Acabou que as tecnologias, né, em termos de pesquisa, eu perdi um pouco o foco, mas total parte da minha prática, né? Fui muitos anos docente de tecnologias no ensino lá, no curso, programação aplicada ao ensino e tudo mais. Aconteceu que no doutorado eu saí um pouco da perspectiva de formação de professores, então aí eu acabei tirando um pouco o foco das tecnologias. Mas elas continuam agora, mas as tecnologias não são... É como se fosse coadjuvante, né? Você também tivesse incorporado, acho que às vezes ela está ali, mas já para você, já, né? Então, por exemplo, uma pesquisa que a gente fez foi como que professores dos anos iniciais, numa prática de formação, se apropriam do uso do GeoGebra numa perspectiva de cenários para investigação. Então, aí nesse trabalho foi desenvolvido diversos cenários para investigação com o GeoGebra, né? Então, cai um pouco do que aqui o pessoal do GPM fala, né? Para mim, as tecnologias agora ajudam assim, ao pensar ao investigar ao cenário para investigação com tecnologia. Assim, eu tenho um pouco dessa visão, né? Mas não é que eu perdi o interesse, perdi o de pesquisa, mas isso continuou, né? Então, isso aqui eu peguei na internet, nem sei como é que eles fazem isso, né? As palavras-chave das publicações, né? E tem aqui é de geometria dinâmica, que eu acho que eles são os trabalhos mais citados, sei lá. Mas ela aparece um pouquinho. Acaba aparecendo, mas assim, de fato, agora elas são coadjuvantes mesmo, né? Meu foco principal é pensar na formação para a educação matemática crítica, e o cenário para a educação é um caminho. Aí isso pode acontecer por meio da modelagem matemática, pode acontecer por meio de tecnologias, pode acontecer por meio do que as pessoas lá em Portugal fazem muito, né? Que é a exploração de investigação de propriedades numéricas e tal, que seria o ambiente 2, né? Mais ou menos nesse sentido. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que se inscreveu e se desinscreveu? Ai, tá bom, gordinho. Então, eu queria perguntar, mentira. Eu não vou perguntar da família estudante, tá bom? Parabéns pela sua apresentação.
Aí, eu sempre fico me perguntando, né, que eu acho que essa postura, né, que você falou, da perspectiva crítica, deveria ser algo que a gente deveria estar começando desde os anos iniciais, ali e tal, já fazendo alguma coisa com relação com isso desde os pequenininhos. E a minha pesquisa, ela é com os professores dos anos iniciais do ensino fundamental. E eu gostaria que você desse algumas dicas, algumas leituras, ou o que você pensa, como é que a gente, se você já conhece algo sobre esse movimento de despertar essa educação matemática crítica nessa série. Aí assim, se você for olhar, por exemplo, que práticas foram desenvolvidas nos anos iniciais, você pode, por exemplo, olhar o trabalho da Ana Carolina Faustino, que foi uma orientanda do Olho, que ela pensou nisso, né? Como que o diálogo acontece nos anos iniciais do ensino fundamental. Então ela não olhou a formação, ela olhou as práticas ali com as crianças. Então ela chamou Ana Carolina Faustino. E aí ela desenvolveu várias coisas, por exemplo, dentro de um projeto maior, que era o projeto Água que eles tinham, que educação matemática crítica aconteceu ali com aquelas crianças. Como que eles usaram a matemática para ler o mundo e para escrever o mundo, na perspectiva freiriana mesmo. Como que eu leio o mundo, uso a matemática para entender situações de justiça e justiça social, no caso de problemas ambientais, e como que eu uso a matemática para escrever o mundo, ou seja, para mudar o mundo. Como? As crianças de terceiro ano, acho que é terceiro ano, fizeram isso por meio de vídeos. Então elas fizeram investigação, depois criaram vídeos para contar a investigação, apresentaram num festival na escola. Foi sim, sensacional. Então acho que o trabalho dela é legal nos anos iniciais. Eu tenho algumas coisas que aí vai falar na formação, né, que aí cai nessas coisas que eu falei aqui, né? O que mais que eu conheço? O Dario Fiorentini tem orientado vários trabalhos, mas eles não falam de educação matemática crítica, mas eles trazem algumas ideias que pode te inspirar, né? Tem... Quem mais que eu vi? Recentemente. E agora, hein? Agora deu branco. Tem aquele professor português também, Miguel. O professor Miguel. Ele está fazendo muita coisa. Ele faz bastante coisa. Algumas coisas do Miguel que eu vi, ele tem uma ideia bem assim aqui de desconstruir mesmo. Ele inverte a questão. Então vai falar sobre frações com professores dos anos iniciais. Então eles vão abrir tudo que fração pode significar. Eles aprofundam naquele conhecimento e como usar isso para moldar as práticas pedagógicas. Um pouco das coisas que eu li dele, mas é um cara bacana também, né? Várias das coisas que ele faz eu vejo como um cenário para investigação, embora ele não chame disso. Em outras coisas não, outras coisas que ele faz é bem... Mas é assim mesmo, às vezes você está dando aula, em alguns momentos você tem que ficar no paradigma do exercício, você fica, depois você volta, né? O que não pode é ficar só aqui, né, no paradigma do exercício. Né? Eles trabalham com aquele MTSK, um modelo de conhecimento matemático para o professor que ensina matemática. Isso. Eles têm esse olhar mais para esse núcleo do conhecimento matemático necessário para. Eles olham menos nessa abordagem mais social. Eles ficariam assim, se fosse pensar aqui pelas coisas que eu vi, que eu não li muita coisa. Eles ficam muito aqui, ó, no ambiente 2, né, que você faz investigações relacionadas à matemática. Para o 4. É que é bem a visão portuguesa, lá assim, eu estou indo lá trabalhar com o professor João Pedro da Ponte, e eles ficam aqui, ó. Assim, qualquer coisa, pelo que eu leio das coisas deles, né? Você falar de justiça, injustiça social, me parece um tabu, né? Mas e não só gosta, como é uma demanda. Elas são cobradas por isso, por conta das mudanças curriculares e tudo mais. Então é um tipo de coisa que tem, assim, o mundo está gritando por esse tipo de coisa na formação, né? Então, por isso que eu falo que é um campo de pesquisa, né, muito, muito bacana, né? Não é querendo puxar para o meu lado, né? Todos os campos são importantes, né? Mas esse é bacana. Esse aqui, ó. Bom, acredito que seja isso. Sem ninguém mais se fazer comentários. Então, muito obrigado, né, pela presença, pela fala. E voltamos 4h15 com a jornada. Obrigado.